Salve, salve concurseiro, salve concurseira, sejam muito bem-vindos novamente de volta à nossa aula de Direito Constitucional. Estamos estudando o artigo 144 da Constituição, aquele que fala sobre os órgãos de segurança pública. Show de bola? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos resolvendo questões, principalmente do Instituto AOCP, para você que quer fazer a prova, para você que vai ser aprovado, vai fazer a prova e será aprovado na Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Mentoria, domínio psíquico e missão policial, concursos públicos. Tamo junto aí. E agora vamos à nossa questão. Vou ficar aqui só com a minha voz por enquanto para não atrapalhar a leitura da questão. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, olha lá, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Vai, professor. E a Polícia Penal? É a que mais me interessa neste momento. Muito bem, meu amigo. Realmente, a Polícia Penal, quando da execução, da elaboração desta questão e dessa prova, da aplicação dessa prova, ainda não estava prevista constitucionalmente. Vai, professor. Então, essa questão está desatualizada? Como o senhor faz uma coisa dessa? Ela não está desatualizada para os fins que queremos. A única coisa que está desatualizada, vamos dizer assim, seria o enunciado. Mas a questão é muito boa e para os fins de estudo por questões é excelente. Ela é excelente e atende aos fins didáticos aqui pretendidos. Muito bem? Muito bem. Vamos a ela. Vamos à questão. O artigo 144 da Constituição, dentre outras coisas, dispõe que incumbem às polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Exatamente, inclusive as militares. E aí? Obviamente que não, exceto as militares. Alternativa B. Os municípios com mais de 300 mil habitantes deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. E aí, meus amigos? Claro que não. Elas poderão. Os municípios poderão. Os municípios poderão. E não há esta condição de mais de 300 mil habitantes. Isso aí que é viagem da banca. Alternativa C. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, exatamente, e pelos estados, não. É estruturado em carreira, isso aqui sim, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Exato. O que está errado na questão é ela ter extrapolado, falando que é mantido pelos estados e o patrulhamento também das ferrovias estaduais. Tudo bem? A questão está errada. Alternativa D. Incumbe às polícias civis a apuração de infrações penais. Isso. Contra a ordem política e social, olha aqui, já começou a errar. Ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Não é. Ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas nas localidades onde não exista delegacia de Polícia Federal. Viagem errada. Ela incluiu as atribuições da Polícia Federal e meteu esse migué aqui que na falta de delegacia de Polícia Federal assume a Polícia Civil. Viagem muito errada. Alternativa E. Os servidores policiais, integrantes de órgãos de segurança pública, serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única. Professor, eu não vi isso lá no texto da lei. Mas ele fala que os servidores policiais, integrantes dos órgãos de segurança pública, serão remunerados exclusivamente conforme o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Ele faz uma remissão, mas saibam, já levem para a sua prova, que o parágrafo 4º do artigo 39 fala sobre subsídios fixados em parcela única. Show de bola! Vamos para a próxima questão. Vamos que vamos, pessoal. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É o dever de garantir a integridade física, moral, psicológica das pessoas e também a integridade do patrimônio de cada
cidadão. Acerca da segurança pública, assinale a alternativa correta. Buscamos a alternativa correta. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, isso mesmo, incumbem, ressalvada a competência da União, olha, tá ficando legal, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, isso mesmo, inclusive as militares. No finalzinho, ela errou, exceto as militares. Alternativa B. Uma das atribuições da Polícia Ferroviária Federal é realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E aí, certo, professor? Certo, professor, é isso mesmo. Certo? Polícia Ferroviária patrulha rodovia? Olha aqui. Não. Polícia Ferroviária patrulha ferrovia. Cuidado para não ser pego nessas pegadinhas bestas, mas que, em uma leitura desatenta, passa despercebido, tudo bem? Alternativa C. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e a reserva do exército. Aqui não tem SAs, né? É forças auxiliares e reserva do exército. Subordinam-se, juntamente com as polícias civis, diretamente ao presidente da República. Presidente da República tá de brincadeira. Não é diretamente também, melhor dizendo aqui, não é diretamente. Subordina-se aos governadores, tanto do estado quanto do Distrito Federal. Então, é os governadores dos estados e do Distrito Federal. Show de bolice. Alternativa D. Uma das atribuições da Polícia Federal é exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Muito bem. Polícia Federal é poderosona, tem muitas atribuições. Múltiplas, melhor dizendo. Tem múltiplas atribuições. E os municípios poderão constituir guardas municipais, exatamente, destinadas a apurar infrações penais contra a ordem política e social. Rapaz, já pensou? Mas não pode. Está errado. Quem apura infrações penais contra a ordem política e social é também a Polícia Federal. Vamos para a próxima questão. E aqui eu já posso aparecer que eu não irei atrapalhar. Vamos lá. Conforme a Constituição Federal, qual das instituições de segurança pública tem a função de polícia judiciária? Ah, professor, essa questão aí eu mato no peito, facinho. Beleza, vamos lá. Letra A, Polícia Federal. Polícia Federal, ela exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União. Então, ela exerce como função de policial, tá certo. Bombeiro Militar, não. Polícia Rodoviária, não. Polícia Civil... Ué, professor, como assim? Polícia Civil? Deixa pra lá, vamos ver aqui. Polícia Ferroviária, não. Mas, olha aqui. Duas questões. O senhor trouxe uma... O senhor trouxe um gabarito. O senhor trouxe uma questão que tem dois gabaritos. E aí, meu amigo candidato? E aí, minha amiga candidata? Não, tem só um. O gabarito é um só. Professor, essa questão foi anulada? Não, essa questão não foi anulada. Não acredito. Acredite. A banca deixou essa questão. De fato, a Polícia Federal, ela exerce com exclusividade a função de Polícia Judiciária da União. E a Polícia Civil, ela exerce a função de Polícia Judiciária, ressalvados as competências da Polícia Federal, ressalvado as competências da União. E qual que é o gabarito, professor? Vou unidunité, mamãe mandou escolher isso aqui. Olha, o gabarito dado pela banca foi Polícia Civil. E por que eu trouxe uma questão deste tipo para você? Para me confundir, professor? Eu já sei, é para deixar eu mais ansioso para o dia da prova. Não, é para prepará-lo para o dia da prova. Caso na sua prova você se depare com um tipo de questão não apavore. Você que
será um policial penal precisa manter o controle emocional. E esse tipo de questão aqui não é feita porque o examinador é burro, porque o examinador está com preguiça, porque ele não sabe elaborar a questão. Esse tipo de questão aqui, ela é feita nada mais, nada menos para desestabilizar o candidato. Ela busca desestabilizar. Vocês acreditam que um examinador que ganha uma nota para fazer questão, ele iria cometer um erro juvenil deste? Não. E mesmo assim, a banca iria manter o gabarito? Não. Por isso, fiquem calmos, respirem e busquem entender o que a questão quer. Já adianto, na minha opinião, esta questão deveria ter sido anulada. Obviamente, na minha opinião, deveria ter sido anulada. Mas não foi. E uma questão pode mudar a classificação, ainda mais num concurso tão grande quanto da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Show de bola? Então vamos lá. O que a questão está perguntando? Ó, conforme a Constituição Federal de 88, qual das instituições de segurança pública tem a função de polícia judiciária? Professor, as duas têm, sim, mas a Polícia Federal, ela exerce com exclusividade. Ela exerce com exclusividade a função de polícia judiciária. Logo, é como se ela fosse uma exceção, fosse uma atribuição excepcional, porque a regra é que as infrações penais e a apuração, porque a regra é que a Polícia Civil atue, exerça a função de polícia judiciária. Professor, mesmo assim é complicado, tá errado. Eu concordo, mas na hora da prova você não pode já ficar pensando em recurso. Depois que a gente fizer a prova, depois que você fizer a prova, nós iremos entrar com todos os recursos passíveis. Aí se você quiser ir lá na justiça, no Poder Judiciário, buscar a anulação dessa questão aqui, também aí é a critério seu. Mas enquanto isso, agora eu quero que você se prepare para, caso acontecer uma questão dessa, que vier aparente dois gabaritos, você respire, se concentre e busque entender de uma forma mais global. Esse caso aqui é um escândalo. Eu acho que é um escândalo, mas eu a trouxe para vocês para poder falar com vocês a respeito de questões deste tipo. Não é preguiça, não é burrice, não é incompetência da banca, não é incompetência do examinador. Os professores que formulam as questões, eles ganham muito bem para isso. E se a questão deles caírem, eles perdem. Show? Então, eles vão buscar manter o gabarito a todo custo. Logo, precisamos fazer o possível. Logo, nós precisamos entender como funciona a banca, a cabeça do examinador, para poder responder a questão com uma tranquilidade. E depois, no pós-prova, entramos com recurso, ação judicial e o caralho a quatro. Mas durante a prova, mantenha calma, não deixe uma questão dessa aqui desestabilizar você. Tudo bem? Porque a pessoa se prepara, é uma covardia, se prepara dia, noite, se priva de um monte de coisa, e aí, no dia da prova aparece um negócio desse, e aí o candidato, a prova da minha vida, é a prova da minha vida, eu dependo disso. E não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com você. Tudo bem? Respira, foda-se essa questão, pula e vai para a próxima. Volta lá, busca entender como que a banca quer, o que a banca quer, qual foi o raciocínio do filho da mãe daquele examinador, um cara sem pai, sem mãe, mal amado. Beleza? Não deixem se abalar. Tudo bem? Vamos voltar aqui à nossa tela e vamos para a próxima questão. Uma prova aqui também para agente penitenciário recente, é da FGV, tá? É da FGV. Mas também é uma questão que serve para a gente massificar e fixar os conteúdos que aprendemos.
A Constituição Federal prevê que a segurança pública, além de um dever do Estado, é o direito e responsabilidade de todos, sendo exercida por diversos órgãos públicos, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Muito bem. Nesse cenário, considerando as disposições constitucionais, é incorreto afirmar que a Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, dentre outras atribuições, a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Muito bem, tá certo. Então achamos o gabarito, certo? Errado. Nós queremos o incorreto. Muito cuidado sempre. Cuidado nunca é demais. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Rodovias, correto. Também é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. No caso das da Polícia Ferroviária Federal, a única coisa que vai mudar será a nomenclatura e a atuação. Tudo bem? Então, também é órgão permanente, organizado, mantido pela União, estruturado em carreira e, na forma da lei, destina-se ao patrulhamento ostensivo tanto das rodovias como das ferrovias, no caso da Polícia Ferroviária Federal. Fiquem ligados. Alternativa C. As polícias penais, olha ela aí, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Isso mesmo. Alternativa D. As polícias militares incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária. Polícias militares não exercem função de polícia judiciária. Achamos a nossa questão. Achamos o nosso gabarito. Alternativa E. Os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. Isso mesmo, muito bem. Vamos para a próxima questão. Opa, aqui já posso aparecer para ficar conversando com vocês com mais tranquilidade. Vamos lá. Consoante dispõe a Constituição Federal de 1988, os municípios, conforme dispuser a lei, poderão constituir guardas municipais que serão destinadas. Quais são as funções, quais são as atribuições das guardas municipais? Alternativa A, a execução de atividades de defesa civil. Claro que não. Aqui, Corpo de Bombeiro Militar. São atribuições do Corpo de Bombeiro Militar. Alternativa B, a proteção de seus bens, serviços e instalações. Bingo, gabarito da questão, letra B. Vamos analisar o erro das demais questões. Alternativa C, as funções de polícia judiciária municipal. Não. E apuração de infrações penais, exceto militares. Nada a ver. A atividade de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Isso aqui é a polícia militar. Alternativa E, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras nos limites do município. Nada a ver. Polícia Federal. Rapaz, esse examinador, as ideias do cara. Mas tá bom, né? Vamos para frente. Vamos para a nossa questão de número 13. Então, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio de diversos órgãos. Observe as assertivas a seguir sobre tais órgãos. Vamos observá-las. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, exatamente, organizado e mantido pela União, isso, estruturado em carreira, exatamente, destina-se, por exemplo, a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Maravilha, questão corretíssima. Vamos a nossas assertivas. De acordo com o texto constitucional, está correto. Um está correto. Logo, eliminamos essa. Essa aqui pode ficar. Logo, eliminamos essa. Eliminamos duas questões. Opa, apenas dois. Certo, tá certo. Vamos lá. Item 2.
As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, isso mesmo, incumbem, ressalvada a competência da União, tá indo bem, as funções de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aqui são atribuições da polícia militar. Atribuições da polícia militar. Logo, 2 está errada. Se 2 está errada, já eliminamos mais uma. Vamos à alternativa 3. Vamos ao item 3. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E aí? Me digam. Tá certo, certinho, exatamente. Juntou mais de um dispositivo, mas a questão está extremamente correta. Então, apenas 1 e 3 estão corretas. Show de bola, professor. Fácil. Vamos para a questão de número 14. Vamos lá para a nossa questão de número 14. A Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se. Quais são as atribuições? Vamos lá. Apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Maravilha, está correto. Item 2. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Também está correta. A toda poderosa Polícia Federal. Item 3. Polícia ostensiva. Não, aí não. E de preservação da ordem pública. Não, aqui já é demais. Aqui é a Polícia Militar que tem essa atribuição. Vamos ao item 4. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. E aí, meus amigos, certo ou certo? Certo, tá correta também. 1, 2 e 4 estão corretas. Logo, o gabarito é a letra D. 1, 2 e 4 estão corretos. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Finalizamos aqui a nossa aula a respeito do artigo 144. Deixo aqui uma mensagem para vocês que não é da boca para fora. É realmente isso aqui. A sorte privilegia aqueles que não desistem. Em concurso público, quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, mais sorte você terá. A sorte, existe sorte no concurso público sim. Existe a sorte de você encontrar uma prova e quando você começar a responder as questões, você pensar, essa prova é para mim. Porque todos nós estudamos uma gama de conhecimento, uma gama de conteúdos do edital. Muito difícil, principalmente para quem está iniciando, conseguir bater todo o edital de forma efetiva e conseguir lembrar na hora da prova. Que não seria fácil, mas é o seguinte, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, mais chances de aparecer na prova o que você domina efetivamente vai acontecer. E a sorte é isso, é você pegar uma prova, olhar para ela, são as exceções que eu lembrava, são os casos hipotéticos que eu fiz nas minhas questões, são as minhas anotações ali no meu material. Então a sorte para um concurseiro é isso, a sorte vai privilegiar quem não desistir. Meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira. Não existe receita pronta para passar em concursos, tudo bem? Agora, o que todos os aprovados têm em comum é a dedicação. Eu tenho 1 hora por dia para estudar, eu tenho 2 horas, eu tenho 10 horas. Às vezes, quem tem 10 horas estuda menos que quem tem 2, 3 horas por dia, que renuncia a sair com a família, renuncia aquele almoço no domingo, para poder se preparar, para poder se dedicar. Forte abraço, meus amigos. Continuem estudando, que a aprovação é logo ali.